Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Eu sou Bruna Torlai, professora de filosofia, em especial de filosofia política, com bastante consciência com relação às especificidades do modo moderno de fazer política. E eu quero aproveitar que o Brasil está pegando fogo e que os Estados Unidos têm no Brasil digamos assim, um aliado estratégico, razão pela qual o Trump tem demonstrado que ele vai continuar pressionando o Brasil para ter certeza que o Brasil ainda vai se manter leal aos Estados Unidos. E todo esse affair Bolsonaro, por assim dizer, é o pretexto no qual ele se apoia para fazer uma política muito maior, que tem a ver, que está dentro do quadro da sua política internacional, que ele começou desde o início do ano, ele está pondo fogo no mundo. Ela é coerente, né? Eu quero aproveitar todo esse cenário para mostrar para vocês como os instrumentos da filosofia política, porque a política é uma realidade, a política é algo que a gente pode conhecer objetivamente. É possível compreender os elementos da política, né? Então eu quero mobilizar os elementos da política para fazer uma análise do cenário atual, para mostrar para vocês como nós podemos ler o que está acontecendo sem depender necessariamente de analistas, sem depender desse jogo cruzado dos agentes midiáticos, todos eles associados a um dos lados do poder e muitas vezes responsáveis por simplesmente veicular narrativas, né? A maneira mais segura de nós nos vacinarmos contra as narrativas de todos os lados é nós dominarmos os elementos da política, porque aí mesmo aqueles analistas que nós escutamos porque gostamos de ouvir, a gente consegue perceber também as narrativas que eles estão veiculando, uma vez que a guerra de narrativas é um fato da política contemporânea, da era digital. Então a gente tem de estar preparado para entender que ela faz parte do jogo, seja qual for o lado que está falando, tá? Não existe isso de um lado vai falar a verdade absoluta, o outro vai falar a mentira absoluta. Não é bem assim. A gente tem um enquadramento da situação e a maneira como você enquadra aquilo que você está comunicando já é o tal do viés, certo? E o viés é natural do discurso político, porque política é guerra. Então, não dá para você falar de discurso político sem tinta retórica, sem viés, sem você ter deliberado antes de falar que você quer empurrar a pessoa para um lado ou para o outro, ou seja, que você quer mover a alma do outro, que você quer influenciá-lo, tá? Isso é natural, isso é connatural ao discurso político. O discurso político intrinsecamente isso faz parte dele. Então não é nem uma questão de se a pessoa é boazinha ou se a pessoa é malvada. Se a pessoa se é um agente político, seja na imprensa, seja porque é uma liderança política, o discurso dele naturalmente vai estar matizado de narrativa, porque é assim que funciona, uma vez que este enquadramento é o que vai convencer um certo público, uma certa base, uma certa militância a ficar firme ali e manter o seu apoio. Vamos analisar essa situação que está muito interessante. E o meu gancho para essa análise é o seguinte: Alexandre de Moraes, não importa muito para que grupo ele trabalhe, a que grupo ele está veiculado, as atitudes do ministro do Supremo Alexandre de Moraes são tão claramente políticas que não precisa ser nenhum gênio para perceber que ele está associado a algum grupo político, algum grupo de interesse. É algo totalmente óbvio para qualquer pessoa, seja da esquerda, seja da direita, não importa. Isso é explícito, tá? É explícito e ele não esconde. Ele não esconde até pelo vocabulário que ele mobiliza. Então, se tem uma figura que é claramente interessada aqui, que está trabalhando com algum grupo político, certamente é o ministro Alexandre de Moraes. E a minha grande pergunta é, será que ele vai conseguir controlar o cenário eleitoral? Por que eu estou falando em termos de conseguir ou não controlar o cenário eleitoral? Em primeiro lugar, porque eu acho que o cenário eleitoral no Brasil hoje é incontrolável pelos meios autoritários, pelos meios de pressão pesada, meios robesianos, né, de impor medo que o STF tem feito contra os grupos que estão à direita, contra os grupos contra a esquerda e contra um
suposto centro aí, uma volta, digamos assim, do grupo do PSDB, do grupo do Geraldo Alckmin, que foi considerado de direita pela classe média um bom tempo, e a vida deles era boa assim, porque estava todo mundo em casa, né? O que aconteceu é que de 2016 para cá, a direita começou a se organizar e falou: o PSDB não é mais nada para nós, não nos representa, tá? E se esse pessoal do Centrão quiser os nossos votos, eles vão ter de fazer o que a gente quer, eles vão ter de proteger as lideranças que nós endossamos, eles vão ter de trabalhar pro caminho que a gente deseja, tá? Porque o PSDB não nos leva para esse caminho. Foi isso que aconteceu. Isso aconteceu com uma ala da classe média, com várias alas da classe média, das mais pobres às mais altas. E isso aconteceu com uma fatia importante da sociedade brasileira. Ai, mas o voto evangélico tem a ver com isso. Tem, mas por razões de vínculo entre a própria democracia liberal e a teologia reformada. Então é natural que os evangélicos caminhem nesse rumo, é absolutamente natural, em alinhamento com os Estados Unidos, todo tipo de... Sabe? Então isso aconteceu e não tem como Lula ir lá pedir a bênção. Ele pode ir em uma ou outra igreja batista de esquerda, conseguir ali uma meia dúzia de votos, mas a massa dos evangélicos é direita, está à direita, e é a favor de livre mercado, é a favor de empreendedorismo, é contra a CLT, e essas coisas aconteceram, tá? Aconteceu, existe uma força política direitista no Brasil, tem componentes messiânicos, tem componentes simbólicos que irritam muita gente, que é o fato de Bolsonaro ser liderança carismática, o fato de ter um discurso populista, isso existe, mas por trás disso tem uma coisa verdadeira que é mais importante, é que a direita não vai morrer porque o PSDB quer voltar para o poder, tá? É isso que é o mais importante que está acontecendo. E quando a gente mobiliza os elementos da política, a gente entende por quê. O Xandão pode continuar batendo, ele pode continuar, o Lula pode continuar dobrando a aposta. Isso só vai intensificar o retorno da direita, que já aconteceu a partir deste domingo, tá? A partir deste domingo, quase 60 mil pessoas na Paulista, né? No momento em que o Bolsonaro está preso. Foi pouco antes, mas sem o Bolsonaro lá, sem o Bolsonaro podendo falar, aí é que as pessoas vão mesmo para a rua, tá? Enquanto o Bolsonaro estava, inclusive, como a gente, estava todo mundo mais sossegado. Mas agora que estão querendo tirar o grande símbolo que agrega de cena, agora é que a coisa vai pegar fogo. Então, assim, o Xandão, ele não está entendendo que quanto mais ele tentar controlar o cenário eleitoral, maior vai ser a reação, mais forte vai ser a reação. Porque existe uma direita, e essa direita está por aqui do governo Lula, e agora com esse violento jogo contra os Estados Unidos, isso irrita muita gente. Imagina os brasileiros perderem a possibilidade de ter visto para os Estados Unidos. Né? Quantas pessoas não mudaram seus negócios para os Estados Unidos? Quantos brasileiros empreendedores não mudaram os negócios para lá, não mudaram a vida para lá? Imagina toda essa quantidade de pessoas. Por quê? Porque os Estados Unidos simbolizam, eles são um símbolo, né? Livre mercado, liberdade para empreender, possibilidade de prosperidade, agrega um conjunto de promessas que são aquelas que a direita busca, certo? Qual que é a característica da direita? São pessoas que entendem que o Estado existe para elas e não elas por Estado, portanto que o Estado, se quiser arrecadar mais, tem que baixar imposto, não subir, que não acreditam nessa balela de cobrar dos super ricos, porque sabem muito bem que os super ricos podem simplesmente tirar a fortuna do país, e a gente precisa dos super ricos porque são eles que investem e fazem o motor girar. Deixa os super ricos aí, tá? Tributar os super ricos não vai resolver a questão de pobreza, é bobagem. O que resolve a questão de pobreza é as pessoas terem liberdade para empreender, desburocratização, simples, desburocratiza, tira o Haddad da fazenda, pelo amor de Deus, que esse homem só sabe fazer imposto, ele só sabe taxar os outros, ele só quer escorchar para tornar inviável o exercício da liberdade. E uma forma de exercício da liberdade política mais básica é você conseguir criar coisas, fazer empreendimentos, oferecer serviços, ter relações de oferta
você oferece seus serviços e compra o seu serviço do outro de maneira livre, sem essa intervenção estatal, sem que o Estado te roube em cada operação, tá? Então, quanto mais desburocratizadas são as relações econômicas de uma sociedade, mais liberdade você tem, mais empreendedorismo você tem, mais as pessoas conseguem fazer negócios sem serem atrapalhadas pelo Estado e mais elas conseguem viver bem, tá? O brasileiro, uma fatia do Brasil entendeu que este modelo nos permite um modo de vida melhor. Por quê? Porque as nossas escolhas, elas podem ser revistas o tempo todo. Se você tem liberdade para trabalhar, ter dinheiro, você consegue mudar, colocar seu filho numa escola melhor. Tô dando um exemplo básico, tá? Você consegue, por exemplo, você vê que o menino tem talento para isso, você consegue pagar um curso assim pro cara. Você consegue, percebe, olha, estão numa cidade lá do interior, onde a terra tá barata, estão abrindo caminho lá. Você que não tem grana para ter propriedade nas capitais, porque as capitais tudo é sempre mais caro, você faz uma vida nova lá no interior, você consegue ter uma vida tranquila. Então, assim, é muito básico as promessas atrás das quais essa grande massa chamada direita está, é simples, ela só quer viver bem sem ser escrava dessa oligarquia que manda no Brasil e escorcha todo mundo porque só eles podem ter dinheiro, só eles podem viver bem, só eles podem ter acesso a serviços de qualidade. Não é justo, né? Não é justo. Então, a direita brasileira, na verdade, é um grupo que no momento está caminhando e se mantém firme nos seus valores, nas suas posições, independentemente do Alexandre de Moraes gostar ou não e querer controlar o cenário eleitoral. A direita brasileira é esse grande grupo que se mantém firme porque ela sabe o que ela quer. E o que ela entendeu? Que por mais que os políticos brasileiros sejam todos umas porcarias, tá? Eu estou falando da parte mais esclarecida, tem gente que ainda idolatra político, tem. As pessoas têm graus de maturidades distintas, mas do mais imaturo, que é a pessoa que acha que Bolsonaro é o Messias, é o enviado por Deus para me salvar, do mais imaturo ao mais maduro, que fala Bolsonaro é um líder inseguro, fraco, que infelizmente hoje vive da caridade dos inimigos, você entendeu? Desses dois níveis, Bolsonaro meu herói, ai caramba, Bolsonaro é o que a gente tem, que pena, porque ele tem muitos defeitos e ele não consegue bancar a direita, tá? Dessas duas pontas. Todo esse grupo aqui, que é matizado, do Bolsonaro, meu herói, vai, vamos aguentar ele mesmo? De todo esse grupo, as pessoas têm o compromisso, as pessoas desejam a mesma coisa. E é isso que faz com que esse grande grupo seja a direita e fala, é o PL o partido que vai nos conduzir um pouco mais para esse caminho, então é no PL que a gente vai votar. É o Nicolas Ferreira, a liderança? É o Eduardo Bolsonaro? Eu, por exemplo, acho o Eduardo Bolsonaro intragável, mas é o Eduardo Bolsonaro que vai estar nesse caminho? Beleza! Então vai, filho, vai, faz aí o que você puder. É o Tarcísio que vai ser o candidato à presidência do grupo do PL, que vai pôr essas pessoas lá, apesar dele fazer todas as concessões que ele faz, né? Que o Tarcísio é um cara assim, que ele tem um pezinho na direita e um pé grande no antigo PSDB, mas ele tem um pezinho na direita para colocar ali algumas figuras importantes para nós em alguns ministérios, tá bom, a gente vai votar nele. É o Zema? Ai, mas o Zema é isentão. Tá, mas ele tá empreendedorismo, mercado aberto. É Zema ou é Lula? É Zema, entendeu? Então a gente tem essa flexibilidade grande que mesmo com o Bolsonaro preso, a direita sabe o que quer. E a direita quer evitar um segundo mandato do Lula, porque a gente já viu que o Lula não para de dobrar aposta na questão de tornar o Brasil cada vez mais centralizado politicamente. Essa centralização, não que o grupo do PL, com Silas Malafaia e seu milenarismo, seu fundamentalismo religioso misturado, é uma bagunça, tá? A esquerda brasileira é uma bagunça também, né? Eu presto mais atenção na direita porque é o grupo com o qual eu compartilho valores, né? Tá, os evangélicos vão votar em X, eu vou acabar sempre votando no mesmo candidato que eles, porque eu sou a favor de alinhamento com os Estados Unidos, com certeza, tá? Alinhamento com a China, modelo russo chinês, Deus me livre. Quem gosta é o grupo do Gilmar, eu não sou desse grupo, tá? Eu tô num grupo diferente.
Qual grupo? Livre mercado, desburocratiza. O pessoal falou muito das tarifas do Trump. O Brasil é um mercado fechado. Só faltava os Estados Unidos não tarifar aqui. Na verdade, estava demorando para algum presidente americano dar uma chapuletada no Brasil, porque o Brasil é o seguinte, é um mercado fechado. Averiguem ali a dificuldade que é para os produtos entrarem no Brasil. Agora o Lula vai choramingar e falar, ai que horror, o Trump não deixa nossos produtos entrarem lá. Por que vocês não abrem mercado? Abre mercado para os Estados Unidos. Abre, eu duvido que eles não vão abrir lá. Sabe? O Brasil é protecionista pra caramba. E o Lula, o que ele tá fazendo? Ele tá querendo fazer o Brasil regredir a era Vargas. Porque o grande modelo de presidente do Lula é o Getúlio Vargas. Então a gente tá fazendo o quê? A gente tá tendo um acirramento cada vez maior do uso das instituições para redução das liberdades. Essa é a verdade. É marco civil da internet. É Xandão calando a boca de adversário político que tem força. Né? E eu não tô nem falando dos malucos que fazem umas besteiras no caminho, eu não tô nem falando disso. Não tô nem falando que o grupo do Bolsonaro não tenha avaliado evitar que o Lula subisse ao poder, porque eles avaliaram. A questão é que o Bolsonaro desistiu de última hora. De última hora ele desistiu. Tinha minuta? Tinha. O que ele fez? Provavelmente ele foi lá, sondou o parlamento, viu que ele não ia ter apoio do parlamento e falou, bom, eu não vou desestabilizar o Brasil. Eu não vou desestabilizar o Brasil com um negócio desse, né? Porque o jogo é como é o jogo é como é. Fazer o quê? Né? Se o Congresso me apoiasse, acho que ele ia. Se o Congresso apoiasse, ele ia. Mas viu que não ia ter apoio do Congresso, desistiu. Então, assim, houve uma série de conversas para tentar evitar que o Lula subisse ao poder? Houve. A gente sabe o que aconteceu. E ninguém vem falar que não aconteceu, que a gente sabe o que aconteceu. Mas levaram adiante o plano para que o Lula não governasse o Brasil? Não! Tanto não levaram que a gente tá aqui se matando de pagar imposto pro Haddad, vendo o cara querer taxar tudo que ele vê na frente. Há 2 anos. Todo mundo ficando mais pobre, mercado travado, um monte de setor caindo, e os amigos do governo, como sempre, crescendo. E, né, setor dos bancos intermediários diminuindo, que foi o setor que o Paulo Guedes privilegiou, as fintechs, etc., na corda bamba, o Haddad louco para pegar as fintechs, que nos oferecem serviços mais baratos, porque eles são a concorrência para os grandes bancos, e os grandes bancos pressionando o Haddad para eles voltarem a ter monopólio sobre a riqueza do país. Né? Então, o problema é que o que a direita quer é usar fintech, controlar, ter mais poder sobre a sua própria renda, sobre o dinheiro que ela produz. Nós produzimos e nós queremos termos o máximo controle sobre os frutos da nossa produtividade. A direita política é isso, tá? É isso. Na questão dos valores, muda muito. Mas o que une, o que faz ali o voto daquele pessoal ali, é esse, tá? Então, por que, por exemplo, Tarcísio é um símbolo importante da direita? Porque ele é um cara de infraestrutura. O que é infraestrutura? Abrir espaço para o mercado escoar. Tá entendendo? Então, ele é um cara que acaba sendo, de alguma forma, uma peça importante para esse tipo de projeto de poder. Né? Ele é fraco, em outros aspectos ele é fraco. Né? Na questão de... ele é um tecnocrata. Né? E como todo tecnocrata, tem os limites do tecnocrata. Ainda assim, ele está fechado com o grupo do Kassab, por um lado, que é um grupo de prefeituras que vão desenvolvendo as cidadezinhas de São Paulo. Eu sou de São Paulo, eu sei muito bem como funciona isso aí. É isso. As cidadezinhas querem ir melhorando, querem ir se desenvolvendo, querem ir trabalhando, entendeu? O Kassab, gostem vocês ou não, quando foi prefeito de São Paulo, é o prefeito muito querido por professoras do Fundamental 1, do ensino básico. Pasmem. Então, assim, o Kassab não é o monstro que uma ala da direita pinta. Ele é um cara aí que tá aí na política, ele quer ir ficar e ele vai pender pro lado que tem voto. Então, assim, ele tá vendo que o Tarcísio tá ligado a essa ala da direita que tá crescendo, que tem um eleitorado expressivo, ele vai colar nesses caras. Ai, mas se precisar trabalhar para ele, sim, eu trabalho para ele. Ele é católico, para ele tanto faz, ele não é um cara de esquerda. O Kassab é católico, ele não é de esquerda. Então, para ele é mais fácil até trabalhar, ele não é direita, não, mas para ele é mais fácil trabalhar com a direita do que com a esquerda. A esquerda ele tolera, ele leva, ele faz acordo porque ele quer estar aí, e a esquerda ainda tem muito poder. Né? O Kassab é aquele cara que quer ter poder, que ele quer ter influência.
mas ele vai trabalhar com quem pressionar mais, com quem, digamos assim, for eleitorado, entendeu? Então, o que está acontecendo com o Brasil é que, enquanto o Xandão está querendo controlar o cenário eleitoral, ele, o grupo dele, né? Sei lá se o chefe dele é o Alckmin, quem que é, né? É a turma do PSDB que ficou órfã porque surgiu o bolsonarismo, conseguiu responder melhor ao que essa massa, que desde 2016 está se entendendo como eleitorado e se dizendo eu sou direita e eu não quero essa porcaria que a esquerda me oferece, entendeu? E aí o grupo do Bolsonaro é quem surgiu, tá aí no lugar, vai ter os votos do fanático, a pessoa mais crítica, que é o grupo que eu tô nessa ponta aqui, ó. Eu tô nessa ponta. Ô, Bolsonaro, você só dá tiro no seu pé mesmo. Ah, puxar o saco do Xandão no dia do julgamento? Ah, se ferrar. Aí, ó, tá de tornozeleira. Eu lamento esses traços pessoais que fazem dele uma liderança mais ou menos. Mas tem o pessoal que acha ele maravilhoso, ideal, o Messias, o consagrado. A questão é que nós votamos no mesmo projeto político. Isso que nos torna... Isso faz a direita, tá? Esse fato da direita brigar entre si, pouco importa. Chega na hora do período eleitoral, a gente vai votar nos mesmos símbolos, tá? E quais são os símbolos? Estados Unidos, sim, o estilo de governar. E o que é esse estilo do Trump de governar? O que o Trump está fazendo, né? O Trump está fazendo o que os presidentes americanos têm que fazer desde que os Estados Unidos se tornou uma potência. É complicado? Gera desestabilização às vezes? Sim, mas o que os Estados Unidos têm que fazer? O que os presidentes americanos têm a responsabilidade de fazer? Manter os Estados Unidos no topo. Os Estados Unidos se tornou um topo, se tornou o poder supremo no mundo. Por que eles vão querer perder esse lugar? Eles vão fazer tudo para se manter nesse lugar. E para se manter nesse lugar, qual que é o foco deles hoje? Continuar distanciando o PIB da China. Então, assim, o PIB da China está aqui, o deles tem que estar sempre muito acima. Porque enquanto o deles estiver acima, a China não tem gás para invadir Taiwan e encarar uma possível guerra com os Estados Unidos. Enquanto eles estiverem se distanciando com relação ao PIB, a China fica quietinha ali. Então, a China fica ali naquela zona de influência dela, mas ela não se mete muito a balão, né? Então, é isso. Os Estados Unidos tem um problema próprio para resolver, que é se manter no topo. Aí, de repente, vem aqui. Ele faz essa política tarifária para falar, olha, a gente está vendo que os outros países aí emergentes estão querendo pôr o bracinho de fora. Veio o Lula querer falar de moeda, eu não preciso sem dólar. É um ponto sensível para os Estados Unidos que o dólar seja a moeda internacional, porque é o maior símbolo de que eles estão no topo. Aí vem o presidentezinho da República das Bananas. Ai, mas você está falando que o Brasil é a República das Bananas? O que eu posso fazer se é o que nós somos? Você acha que eu gosto? Você acha que me faz feliz? Falar que eu sou uma cidadã da República das Bananas não me faz. Eu tenho vergonha de Brasília. Eu tenho vergonha de Brasília. Eu tenho vergonha daquele presidente da Câmara. Eu tinha vergonha do Arthur Lira. Eu acho eles todos incultos, burros, trabalham para ferrar o próprio país. Não são patriotas, não amam o país, eles amam a si mesmos. E eles usam a estrutura governamental para continuar incensando o amor que eles têm por eles próprios. Como é que você vai gostar dessa porcaria de elite que a gente tem? Não dá para gostar. A gente tem que se envergonhar da nossa elite, essa é a verdade. A elite brasileira é vexaminosa. Além dela ser inculta, burra, não estudada, ela vive para se manter ali, escorchando os próprios compatriotas, entendeu? Sendo que se ela relaxasse um pouco o cinto, deixasse todo mundo empreender, ela não ia perder o destaque, porque são muitas décadas mantendo esses privilégios. Digamos assim, ela não ia perder poder, ela só ia deixar de inviabilizar que as outras pessoas vivessem melhor. Quer dizer, todo mundo tem que viver mal para que eles tenham certeza que o poder vai ser sempre deles. Pô, você faz isso dentro do seu país. Então o Brasil é assim. E aí eles querem falar dos Estados Unidos. O que os Estados Unidos faz ou não com a gente. Quer dizer, que palhaçada é essa, né? Os Estados Unidos estão fazendo o que eles precisam fazer para manter uma posição de hegemonia no mundo, no momento que os países, as potências que estão subindo, são potências que não prezam os mesmos valores
liberdade, mercado aberto, etc. Então eles estão fazendo o que eles têm que fazer. E o Brasil está alinhado com esse eixo complicado. O Brasil está cada vez mais alinhado. E o Lula é louco pelo modelo chinês. Né? É o que o Lula mais quer. Que é o seguinte, você tem produtividade, você resolve o problema de fome e você cala a boca de todo mundo mesmo, ninguém pode pensar, ninguém pode falar, ou se tem que pesquisar, tem que ser o que é útil para o governo. Na verdade, é um modelo que você instrumentaliza toda uma sociedade para canalizar todos os esforços sociais para a grandeza do país, tá? Só que o problema desse modelo é que você intervém numa coisinha meio básica da realidade humana chamada livre-arbítrio. E o que a pessoa quer estudar? E o que ela deseja fazer? E o plano de vida que realmente dá sentido para a vida dela? Então você reduz os indivíduos de pessoas, você os reduz para molas de uma máquina. É o modelo mecânico de Estado. Né? O modelo socialista é um modelo mecânico de Estado em que cada um de nós somos molinhas que temos que ficar ali naquela função restrita para que o todo tenha grandeza. Então você simplesmente dilui a personalidade. E o que é a personalidade? É a sede da nossa dignidade. Entendeu? O que é a direita? A direita quer manter sua dignidade, pessoal, do tipo, o meu plano de vida é esse. E isso precisa ser respeitado porque eu sou indivíduo, eu tenho valor. E veja, por que existe sim uma relação entre cristianismo e direita? E existe. Porque quando você tem tanto apreço pela sua pessoa, pela sua personalidade, pela dignidade, é porque você sabe que todos nós somos iguais diante de Deus, mas é só Deus que eu vou prestar contas e não ao tirano do meu país, tá? Veja, quer dizer, eu tenho que reduzir minha existência, eu não posso imitar Jesus Cristo, eu tenho que reduzir minha existência ao que é bom para o Estado? Isso choca a cosmovisão cristã, que é predominante no Brasil e que é predominante na direita, do evangélico fundamentalista ao agnóstico. Todos pensam com a cabeça cristã no que diz respeito a entender a história de que Deus está acima de tudo. Né? Ou seja, existe algo que me transcende, esse algo que me transcende é dali e é porque eu tenho uma relação com aquilo ali que eu tenho valor. O meu valor não advém de eu ser uma força produtiva para esse Estado crescer e esse grupo que manda nesse Estado, sei lá, andar de iate, comer lagosta, etc. Não! Não é da minha escravidão que brota o meu valor. É da minha consciência, é do meu livre-arbítrio, é do meu senso de responsabilidade. Eu sou responsável pela minha vida. Caramba, o que eu vou fazer com ela? Isso é direita, meu Deus do céu. Por isso que existe sim um caráter também de cruzamento entre a cosmovisão religiosa, seja pela via educacional, seja pela fé, não importa, né? Meu irmão brinca comigo, ele ficava irritado, porque eu falei, todo mundo é cristão. Pelo amor de Deus, o cristianismo é, até se você pegar a ideologia liberal, a base é o cristianismo. Tudo bem, é o cristianismo reformado, calvinista, mas é a base, entendeu? Então, é um pouco tolo, né, a gente achar que mesmo o ateu e o agnóstico estão fora. Não, não estão, são profundamente influenciados, só que eles têm um vocabulário que é laicizado, que é destituído dos símbolos propriamente religiosos, mas estruturalmente, metafisicamente, é a mesma visão de mundo, tá? Então, Alexandre de Moraes, para que você controle o cenário eleitoral, primeiro é preciso que não exista mais livre-arbítrio. Você precisa ser Deus e mudar a natureza humana. Acho difícil acontecer. Boa sorte. Tá, mas difícil acontecer. Mas para você controlar o cenário eleitoral, teria que rolar isso aí. E eu acho que isso aí vai ser mais complicado do que parece. Você já está tendo dificuldade de lidar com o Trump que tirou seus cartões. Imagina você querer ser Deus. Acho que não vai rolar, né? Então, o livre-arbítrio existe, não tem nada que você possa fazer contra isso. As pessoas vão sair na rua cada vez mais agora. Quanto mais você põe uma tornozeleira por semana no Bolsonaro, que você vai ver o que vai crescer o movimento na Paulista. Vai crescer. Vai crescer. Escuta, não preciso eu te falar, é óbvio, você mesmo sabe disso, né? E fica difícil você prender 100 mil pessoas, né? Ali 8 de janeiro deu para cercar e colocar o pessoal que
pôs um alvo nas costas para te ajudar, né? Porque o pessoal do 8 de janeiro te ajudou a hoje conseguiu prender o Bolsonaro. Porque foi o que eu falei desde 2022. Pessoal, isso vai dar tudo errado. Mas o pessoal foram de euforia. Qual que é o resultado? É Bolsonaro preso. Entendeu? A gente, quando fala, a gente não quer quebrar o barato. A gente fala porque a gente entende o que é a política na sua essência e a gente tá vendo. A política é o quê? É guerra, é disputa de facções, é tentativa de apagar símbolos, né? Porque todo discurso político depende de símbolos. O que são lideranças políticas? São símbolos encarnados, né? Então o que é o Bolsonaro? Essa pessoa que gosta de pescar? Não, para a direita ele não é isso. Ele é a encarnação dos valores que a direita busca para ter a vida que ela deseja. É isso. Ele é a encarnação disso aí. Ele tem mais lideranças. Ele, Nicolas, Tarcísio, todo mundo que for. É isso aí, entendeu? É símbolo. E aí o que o Xandão quer fazer? Ele quer apagar esses símbolos, ele quer tirar de circulação. Problema, querido, larga de ser materialista, Xandão, filosoficamente falando, é que os símbolos são imateriais. A gente não precisa ver. Símbolos, deixa eu te contar uma coisa, que acho que você pulou filosofia do direito que você fez na USP, acho que foi um pouquinho fraca. Foi muito Hobbes e pouco Platão, tá? Porque o símbolo é invisível, a gente não precisa ver. Ninguém precisa do Bolsonaro no telão. Basta que ele tenha existido e sido eleito uma vez. Acabou, tá aí, entendeu? Basta que alguém possa falar o nome, acabou, deu. Junta aí toda a direita. Porque a política é feita por símbolo. E os símbolos são invisíveis, imateriais. Você pode prender quantos símbolos você quiser. Quanto mais você prende, pior. Porque quando você está prendendo, você está se colocando cada vez mais como o símbolo de tudo aquilo que a gente quer evitar, que é a redução cada vez maior das liberdades. Então, quanto mais gente você prende, quanto mais gente você enche o saco, sabe? As pessoas pegam e falam, bom, esse cara aí é o oposto de tudo que é decente. Então, a gente tem que se opor a esse cara. E você piora a desestabilização do Brasil, você desestabiliza mais. Você é o maior agente da polarização de hoje, é você, Alexandre de Moraes. Sinto te informar. Você quer reduzir, você quer parar a polarização? Então vai fazer o seu trabalho de ministro do Supremo, né? E deixa de fazer o trabalho, deixa o trabalho político para os deputados, para senador, deixa a guerra política para as lideranças políticas, o senhor magistrado. Quem tem que fazer guerrinha política são os agentes políticos, tá? Entre eles a guerra mesmo, tá? Agora, essa história de brincar, né? De usar como poder moderador o judiciário no lugar do exército, você tá achando que a gente não tá vendo o que tá acontecendo? O poder moderador no Brasil, até a Constituição de 88, foi o exército. Também usou daquele jeito, às vezes bem, às vezes mal, né? E agora é o judiciário. Então a gente entende que, na verdade, o judiciário é o quê? É o poder moderador, é a última palavra, o Brasil precisa pacificar, que é o termo que vocês usam. Precisa salvar a democracia. O que a gente faz? A gente bate em todo mundo que a gente não quer que participe dela. Então, você precisa ser Deus, redesenhar a natureza humana e desenhar a natureza humana sem livre-arbítrio. Porque não é porque o Hobbes falou que não existe livre-arbítrio, que livre-arbítrio é ausência de impedimentos externos, não é porque o Hobbes disse isso que isso é verdade. Porque o Hobbes, ele tem uma filosofia materialista. Ele entende que a única substância no mundo é matéria. E aí, sim, não tem como ter símbolo, né? Você consegue apagar o poder do símbolo quando você reduz seus movimentos. Só que o problema é que ele está errado. Infelizmente, ele está errado nesse ponto. Porque quando a gente começa a analisar a natureza humana, a gente vê que a hipótese materialista é falha. E que realmente existe uma dimensão, que é a dimensão da realidade espiritual. E é nesta dimensão que residem os símbolos. Então, assim, sabe? Desculpa, querido. Não vai dar, tá? Não, vai ser difícil você controlar o cenário eleitoral. Bem, o que eu vejo hoje? E eu não vou... Eu tô aproveitando essa situação para mostrar para vocês que quando a gente domina os elementos da política, a gente consegue ver lá na frente e sem ficar desesperado. Sem ficar desesperado. A Paulista vai continuar enchendo, Bolsonaro preso vai até potencializar, a direita agora vai se unir toda de novo, todas essas pontas, né, que nem se gostam muito. Imagina eu conversando com um fundamentalista religioso que reza o Pai Nosso na frente do Alvorada. Gente, são dois mundos diferentes. Eu olho assim,
Eu vou tomar o café do outro lado, mas eu vou votar na mesma pessoa que ele aí. É a mesma coisa, você pega o cara do PSTU, fanático, revolucionário, e o esquerdista ali da Vila Madalena. Gente, são dois mundos diferentes, né? O esquerdista que eu falo ali do Sumarezinho, entendeu? Mas é isso, pessoal. E assim, o Trump vai continuar pressionando, já disse os ministros do STF que votarem pela prisão do Bolsonaro vão tomar Magnitsky também, prepare os champanhes, vai ter mais Magnitsky aí, se eles continuarem dobrando a aposta, e o Lula vai dobrar a aposta porque ele já fez a escolha dele, como eu falei lá atrás, no dia que o Trump fez o truco com a taxa. Não era sobre o Bolsonaro, é sobre de que lado está o Brasil no mundo, nessa nova geopolítica em que o Trump tem que, ele volta a fazer os Estados Unidos se comportar como um império, porque ele entende que essa é a maneira de evitar que as potências do lado de lá tenham um comportamento imperial. E ele fala, vou me proteger antes de ser atacado. É um pouco isso, né? Desestabiliza o mundo? Desestabiliza. Era mais fácil os Estados Unidos sendo a polícia geral, a Europa desarmada? Era. Mas a coisa mudou e a gente tem que lidar com essa realidade. E nessa realidade, a situação do Brasil diplomática fica mais difícil de segurar. Porque comprar briga com os Estados Unidos é de uma burrice tão grande que só o Lula para fazer. Só o Lula mesmo. Só o Lula para fazer uma burrice. Tem que ser meio burro para apostar e enfrentar os Estados Unidos, entendeu? Porque a gente não tem musculatura. Não é uma questão nem de ser alinhado ou não. É a questão de prudência. Tá? É uma questão de prudência, de manter nossa integridade. Um governante de um país tem que manter a população segura. Não é seguro confrontar os Estados Unidos nesse momento de geopolítica delicada, de estremecimentos gerais, tá? Então, Xandão, não acho que ele vai conseguir, continuando isso aí, controlar o cenário eleitoral. O livre-arbítrio é algo de que a direita tem muita consciência, ela vai agora, novamente, agora que o Bolsonaro tornozeleira vai se reunir, vai começar a ir para Paulista, vai começar a fazer pressão, e o pessoal do PL vai perceber que eles têm eleitorado, e eles vão arrumar alguém para a eleição do ano que vem, tá? Não importa muito quem seja, mas vai ter alguém aí para a direita votar. E essa pessoa em quem a direita vai poder votar vai ter grandes chances de tirar o Lula do páreo. Por isso que ele está correndo para centralizar o Brasil, para tentar controlar algo que é muito difícil de controlar, a não ser se você assumir de vez que isso aqui é um país autoritário. A gente está na zona mista ainda, né? Eu não tô junto com a direita, isso é uma ditadura. Não, calma, a gente tem traços claros de estado de exceção. A gente está numa zona cinzenta de estruturas pseudodemocráticas, atitudes de estado de exceção, tudo misturado, entendeu? Mas a gente ainda não está na ditadura completa. A coisa está caminhando para lá. A gente está cada vez mais perto, entendeu? Mas a gente ainda não chegou lá. Então tem um fiozinho aí de possibilidade de reverter isso nas eleições do ano que vem. É esse fiozinho que o Lula quer fechar. Por isso que ele está encarando o Trump, tal, porque ele está vendo que a interferência dos Estados Unidos é algo que anima a direita, porque os Estados Unidos são um grande símbolo do caminho que a direita brasileira quer seguir, né? Então, eu acho que o Trump pressionando forte, o Lula fechar esse fiozinho fica difícil, sobretudo se a direita, com base no livre-arbítrio, voltar para a rua. A coisa que ela faz, porque tá todo mundo de saco cheio de ficar dando bola para essa reação ultraviolenta de um sistema que quer fazer a gente voltar a votar no Geraldo Alckmin. Não vai acontecer. Nunca mais. Goste ou não, não vai acontecer, tá? Pessoal, era isso que eu tinha para comentar com vocês. Eu vou aproveitar e deixar na descrição um curso meu que realmente é bom, que chama Elementos de Política. Quem gosta de política, vocês têm que dominar os elementos da política. Vocês dominam os elementos da política, vocês fazem toda essa leitura dia após dia, com qualquer coisa que acontece, é algo que realmente ajuda. É um curso que eu fiz assim porque ele tem interesse geral, tá? É um resumo da estrutura do meu curso universitário de filosofia política. Claro, o meu curso são, sei lá, 12 aulas de 3 horas, né? A gente lê texto, é muito mais complexo.
Esse não, esse é um curso que são 10 aulas de 30 minutos. É um curso de 5 horas, é bem resumido. É aquele tipo de curso que você põe e vai ouvindo no carro. Ele é fácil, ele é mastigado, mas pelo menos ele te dá a base para você conseguir entender bem por que tal analista está falando tal coisa, por que isso está acontecendo, e se as apostas que estão sendo feitas no jogo político tendem a falhar ou não. Seja você uma pessoa que gosta de política, seja você militante, que tem que tomar decisões, se é militante, você tem que tomar cuidado com as decisões. Seja você alguém que tem interesse, assessor. Esse curso para assessor é importantíssimo. Assessor de gabinete, quer dizer, eu fiz para ajudar as pessoas a se formarem. Porque a direita é assim. Ela não tem estrutura de formação, ela tem que ir se virando, entendeu? Você é assessor, vai te ajudar. De gabinete desse pessoal. Vocês, assessores de lideranças de direita, vocês têm uma responsabilidade enorme na mão. Vocês têm que aprender a trabalhar. Vocês têm que aprender a trabalhar. Eu não sou a única que estou ajudando vocês a trabalhar. Tem várias outras pessoas que fazem trabalho de utilidade pública. A minha contribuição, como eu sou professora de filosofia, é esse curso Elementos de Política. Tá aqui na descrição. É bem baratinho mesmo, tá? Para você comprar. E 5 horinhas, tá? Dá para ver rápido. O mais importante não é assistir, é pensar direitinho e aplicar as coisas de que eu tô falando ali. Você tem que entender para aplicar, certo? Tá aqui na descrição. Boa sorte e vamos esperar as cenas do próximo capítulo, que o cenário tá cada vez mais empolvorosa, mas sempre pela via da compreensão. Pela via da compreensão. Quando a gente compreende o que está acontecendo, a gente delibera com calma e age de forma mais certeira. Obrigada pela companhia, até a próxima.